Sexto ano, vamos para a nossa terceira aula, então, sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Na aula passada, nós conhecemos alguns povos bárbaros que ocupou o território da Europa, onde antes pertencia ao Império Romano do Ocidente. Conhecemos os germanos e depois falamos um pouco sobre os francos. E aí nós vamos continuar agora falando sobre os francos. Nós vimos na aula anterior que os reis que governaram a região que hoje pertence à França, que liderava as tribos francas, eles não preocupavam muito em administrar o seu território, enfim, fazer o papel que um rei deveria fazer. No lugar, eles nomeavam, então, os prefeitos de palácio. E um desses prefeitos que se destacou, então, foi o Pipino Breve, e que, com o passar do tempo, ele vai ganhando cada vez mais poder, ganhando mais destaque, de forma que acaba assumindo de vez o poder que era para ser dos reis. Bem, e aí nós vamos conhecer na aula de hoje um dos herdeiros do Pipino Breve, das pessoas que teve um reino muito importante na Idade Média que nós precisamos conhecer, que é o Carlos Magno ou Carlos o Grande. Bem, Carlos Magno então vai suceder o seu pai, Pipino Breve. Então Carlos Magno era filho do Pipino Breve e ele vai continuar o projeto do Pipino Breve de expansão do território dos francos. Então ele aumentou o território e à medida que ele aumentava o território, precisava também melhorar a administração desse território. Então, para facilitar essa administração, ele dividiu o território em províncias. E aí essas províncias vão receber nomes diferentes. Algumas províncias vão ser consideradas condados, outras ducados e outras marcas. Esses nomes são diferentes porque elas vão ter graus de importância diferentes. Então, dependendo da estratégia ou dependendo da região, da estratégia que aquela região oferece, ela vai ter um nível de importância diferente, por isso ela recebe nomes diferentes também. Então, os condados vão ser governados por condes, os ducados serão governados por duques e as marcas serão governadas por marqueses. Então, começa a nascer aí alguns títulos de nobreza. Quem vai assumir essas funções são nobres. E aí, dependendo da importância desses cargos, então gera uma espécie de hierarquia dentro da nobreza. Então, alguns serão mais importantes ou menos importantes, dependendo então do título que ele recebe. Se é conde, se é duque, se é marquês. Tá certo? Esses nobres que receberão esses cargos são, no início, militares de sua confiança. E, normalmente, quando esse governante morre, esse título passa automaticamente para o seu filho, portanto, são cargos hereditários. E, além disso, ainda na questão da administração, o Carlos Magno vai criar um outro cargo muito importante, que era chamado de Missi Dominici. O que os Missi Dominici faziam? Eles eram fiscais do rei, do Carlos Magno, que percorria todo o território do reino para verificar se as leis estavam sendo obedecidas e verificar a fidelidade dos governantes na província. Para ver, por exemplo, se um conde não está ali tramando tomar o poder do rei, se naquele condado as leis estão sendo aplicadas da forma correta. Então, os Missi Dominici, esses fiscais, eram espécies de espiões nomeados pelo rei. Nem sempre se sabia quem eram esses fiscais. Por isso, os governantes ficavam sempre atentos, porque às vezes nem eles mesmos sabiam quem era o Missi Dominici. Portanto, isso forçavam eles a agir conforme o rei determinava, temiam descumprir as leis e de repente ser pego em flagrante ali e algum fiscal denunciar eles ao rei e eles perderem então o seu título. Então, uma vez que eles ganham título, eles não querem perder mais, porque dá muitos poderes. Então, era uma forma que o Carlos Magno encontrou para controlar os seus governantes, fazer com que as suas leis fossem obedecidas. Durante o seu reinado, Carlos Magno então vai lançar vários editos, várias decisões, várias determinações, porque ele pretendia criar ali um sistema jurídico, um conjunto de regras e normas e leis e assim por diante. Ele também vai tentar organizar a economia, a educação, a política e
com a finalidade de facilitar o seu comércio, ele também vai criar estradas para fazer a ligação entre as regiões e também uma moeda única. Então, era para facilitar o comércio entre as diferentes regiões. Vejam que ele não está inventando nada, mas está simplesmente resgatando alguns costumes, algumas práticas administrativas que lá na Pérsia já existia, que no Império Romano já existia. Portanto, ele não está fazendo nada de novo, ele só está recuperando aquilo que já era feito. A novidade aqui é que ele é de origem o povo na qual ele pertence é de origem bárbara. Portanto, para esse povo seria sim uma novidade, tá certo? Então, é algo que está sendo absorvido ali da região onde os romanos habitavam, tá certo? Uma organização de reino. Como os francos também se tornaram cristãos, ele vai aprofundar ainda mais a aliança com a igreja. Inclusive, ele vai ser coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III, que ao ser coroado como imperador romano, simbolicamente estava ali retomando o Império Romano do Ocidente. Claro, gente, isso era apenas simbólico, tá certo? Não era de fato ele se transformando em imperador romano. Então é um retorno simbólico do Império Romano do Oriente, do Ocidente. Era só para mostrar então que a ligação profunda que ele tem com a igreja, o próprio Papa o coroava. Na área da educação, ele vai criar escolas com o objetivo de formar uma elite letrada, uma nobreza letrada para auxiliar na administração. Também vai unificar a forma de escrita, chamada de minúscula ou carolíngia. Enfim, essa é uma escrita que ele vai padronizar, porque existia várias formas de escrita, então ele vai padronizar. E vai facilitar também a comunicação entre a elite. E em 843, estamos aqui no século IX, vai ser assinado o Tratado de Verdun, que vai dividir o Império Romano entre os netos do Carlos Magno, certo? Então, o Carlos o Calvo, um dos netos do Carlos Magno, vai receber a França Ocidental, que vai ser chamado de Frância. O outro, o Luís, o Germânico, vai receber a França Oriental, também conhecido como Germânia. E o Lotário, o terceiro neto, recebeu uma faixa entre os dois reinos. Então, lá na página 50, vocês terão este mapinha. Então, aqui nós temos a região que hoje pertence à França, onde os francos chegaram. Então, nessa primeira faixa amarela aqui, nós temos o território que Carlos o Calvo recebeu. Ao centro, a faixinha ao centro entre as duas, o território de Lotário, e a outra do Luís o Germânico. Então aqui, essa região em verdinha está mais próximo da Alemanha, certo? E aqui a região da França, temos aqui também uma parte do norte da Itália. O norte da Itália está aqui. Então, no mapa vocês podem conferir. Só que toda vez que divide um império, um reino, e vejam que esse reino dos francos não era tão grande assim, há um enfraquecimento, certo? Então a divisão acabou enfraquecendo esse reinado. E aí os proprietários de terra acabam assumindo o poder nessas regiões. As lideranças já não conseguem mais controlar toda a população, e aí facilita inclusive a invasão de outros povos bárbaros na região, de outros vizinhos, como por exemplo os vikings, os hunos, dentre outros. Então são novos povos que estão chegando naquela região. No final das contas, gente, o que vocês precisam entender é que nós estamos percebendo aqui a chegada de diferentes povos o tempo todo. E a cada povo que chega há uma mistura cultural, há uma mistura dos elementos culturais. E é isso que nós queremos saber, precisamos entender para as matérias futuras. Porque cada povo que chega, ele vai absorver os conhecimentos da população local, mas também vai trazer práticas culturais novas. Tanto que esses povos que vão chegando na região, eles aos poucos vão ser cristianizados, ou seja, esses povos bárbaros eram politeístas, mas quando chega na região da Europa Ocidental, como por exemplo a região dos francos, eles acabam se convertendo ao cristianismo. O cristianismo se torna uma religião muito fácil para ser entendida, ser compreendida. Eles vão se transformar em cristãos e aí facilita eles serem incorporados aos francos. Então, acabam se misturando aos francos, mas a cultura franca vai prevalecer.
tá certo? E mais tarde, inclusive, vai dar origem então ao povo francês, ao território da França, tá certo? Então, basicamente é isso que nós precisávamos entender nessa unidade, porque nós saímos lá do final da Idade Antiga com as primeiras invasões bárbaras e chegamos aqui até o reino do Carlos Magno, que já está aí no final da Alta Idade Média. Quando acontece isso, gente, é aquele período em que as pessoas estão morando no campo, mas para proteger o campo começam então a cercar essas propriedades com muralhas, vão fazer os seus castelos, até que nós vamos chegar então na Baixa Idade Média com o feudalismo, que nós vamos estudar em matérias futuras, que é aquela Idade Média mais conhecida, dos castelos, dos cavaleiros, das guerras medievais e assim por diante. Certo? Então, nessa unidade, nós fomos lá do século V até mais ou menos o século X, aí, com a Alta Idade Média.